Manifestantes fazem carreatas pelo Brasil para pedir o impeachment de Bolsonaro. Durante a manhã à tarde deste sábado 23, manifestantes foram às ruas em diversas cidades do país em forma de carreta para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação mais expressiva ocorreu em Brasília, onde os manifestantes se encontraram por volta das 9h30 e seguiram para a esplanada dos ministérios. A carreta foi acompanhada de 2 carros de som. Com o fim do auxílio emergencial, milhões de brasileiros voltaram para o mapa da fome e da extrema pobreza. O nosso povo não merece enfrentar a pandemia e o descaso de Bolsonaro, todos pelo auxílio, todos pelo impeachment deste presidente genocida. Agora a carreta pelo impeachment de Jair Bolsonaro trava o trânsito no centro de Brasília. Outras 45 cidades organizam hoje atos pelo afastamento de Bolsonaro e o Congresso pelo Palácio da Justiça foram cercados pela PM para evitar a aproximação dos manifestantes. O ato também contou com a presença de representantes da oposição do governo do PT e do PSDB. E também houve protesto em favor ao impeachment de Bolsonaro em outras cidades do país, como Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Porto Velho, Roraima e São Paulo. O DF amanheceu barulhento hoje. Dezenas de carros percorreram a área central da capital em buzinaço para fazer o coro ao movimento que pede o impeachment de Bolsonaro. Fotos de João Paulo Rodrigues. A liderança esquerda brasileira com Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, PSOL, do Gleice Hoffmann, do PT, divulgaram a manifestação ao longo da semana. Nesta sexta-feira, 22, uma pesquisa da Datafolha mostrou que Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 40% da população, antes dos 32% que assim considera na rodada anterior da pesquisa no começo de dezembro. Gente, eu vou aqui dar a minha opinião. Eu não acho Jair Bolsonaro sendo um dos piores presidentes, porque ele foi um dos melhores presidentes. Ele acabou com a metade da corrupção, né? Porque ia dinheiro desviado para algumas emissoras e ele tirou isso. E essas emissoras estão atacando Jair Bolsonaro. E muitas pessoas acham que ele é ruim, mas ele ajudou as pessoas. Ele foi um ótimo presidente. PGR quer o inquérito no CTF contra Pazuello por crise em Manaus. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu neste sábado 23 ao Supremo Tribunal Federal CTF a abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello. A PGR quer apurar se houve omissão da pasta do enfrentamento da crise provocada pela falta de oxigênio para pacientes com Covid-19 em Manaus, AIME. A PGR quer que Pazuello preste depoimento para apresentar explicações sobre a sua atuação. Aras também enviou aos autos à Polícia Federal para a doação das medidas investigativas cabíveis. O pedido de Aras é uma consequência de uma representação feita por partidos políticos que acionaram a PGR sobre a alegação de que Pazuello e seus auxiliares têm adotado uma conduta omissiva. Vale lembrar que na última quinta-feira, 21, Aras se reuniu com Pazuello na sede da PGR. O ministro foi à audiência acompanhado de assessores das áreas técnicas jurídicas do Ministério. Ao comunicar a abertura do inquérito, Aras disse considerar possível intempestividade nas ações de Pazuello, indicando que o ministro da Saúde pode ter demorado a reagir à crise em Manaus,
O próprio governo já admitiu ao CTF que a pasta sabia desde 8 de janeiro que havia escassez de oxigênio para os pacientes em Manaus, uma semana antes do colapso. O Ministério da Saúde, no entanto, iniciou a entrega de oxigênio apenas em 12 de janeiro, ao pedir a abertura de um inquérito. A PGR menciona ainda que a pasta informou ter distribuído 120 mil unidades de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19 no dia 14 de janeiro, à véspera do colapso. Para o Procuradoria, o ministro da Saúde pode responder pelo suposto crime na esfera civil, administrativa, criminal, caso seja comprovado sua omissão, considerando que há possível intempestividade nas ações do representante Pazuello, o qual tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados, pode caracterizar a omissão possível de responsabilização civil administrativa e ou criminal, afirmou o procurador-geral. Na semana passada, Augusto Aras determinou no sábado 16 a abertura de outro inquérito investigar a eventual omissão do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus na crise que resultou no colapso do sistema de saúde do estado com a agência Sputnik Brasil. Agora vai o governo Bolsonaro emitir nota atacando o fabricante da Pfizer das vacinas da Covid. Quando você imaginava que nada de pior poderia acontecer, eis que os intelectuais do governo, à frente do genro do Silvio Santos, o general da banda Pazuello, publicou no site de Planalto neste sábado, às 18h51, a seguinte nota: perdoe o eleito. Por turma aqui do Informe, não contextualiza e pura falta de ânimo com mais um papelão desses loucos que governam o país. O governo federal, ministro da Saúde, informa que recebeu sim a carta de céu da Pfizer, assim como reuniu-se várias vezes com os seus representantes, porém, apesar de todo o poder midiático promovido pelo laboratório, as doses iniciais oferecidas ao Brasil seriam mais uma conquista de marketing da Blandi e crescimento para a produtora da vacina, como já vem acontecendo em outros países. Já para o Brasil, causaria frustrações em todos os brasileiros, pois teríamos com poucas doses que escolher num país continental, com mais de 212 milhões de habitantes que seriam os eleitos a receberem a vacina. Entretanto, não somente a frustração que a empresa Pfizer causaria aos brasileiros, as cláusulas lenoninas abusivas que foram estabelecidas pelo laboratório criam uma barreira de negociação e compra. Como exemplo, citamos 5 trechos das cláusulas do pré-contrato que já foram amplamente divulgadas pela empresa: que o Brasil renuncia à soberania de seus ativos no exterior em benefício da Pfizer com garantia de pagamento, bem como constitua um fundo garantido com valores depositados em uma conta no exterior. O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras como a instituição de convenção de arbitragem sobre agidez e leis de Nova York, nos Estados Unidos. Que primeiro o segundo lote da vacina seja de 500 mil doses e o terceiro de 1 milhão, totaliza 2 milhões no primeiro trimestre, com possibilidade de atraso na entrega, números considerados insuficientes pelo Brasil. Que, havendo atraso na entrega, não haja penalização, o que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil por efeitos colaterais graves decorrente do uso da vacina indefinidamente, após o governo federal ter adquirido toda a produção inicial da vacina do Butantan
da Sinovac 46 milhões de doses, com opção de compra de mais de 54 milhões ter recebido na Índia, importação de mais doses, além da produção dessa vacina pela Fiocruz de 100,4 milhões de doses no primeiro semestre e mais de 110 milhões de doses no segundo semestre, considerando também a possibilidade de aquisição de 42,5 milhões de doses pelo mecanismo da COVAX Facility. Representantes da Pfizer tentam desconstruir um trabalho de imunização que já está acontecendo em todo o país, criando a situação constrangedoras para o governo brasileiro, que não aceitaram a imposição de mercado, que também não será aceito pelos brasileiros. Em nenhum momento o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fechou as portas para a Pfizer. Em todas as tratativas, aguardamos um posicionamento diferente do laboratório que contemple uma entrega viável e satisfatória, atendendo às estratégias do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Uma ação de valores e mercadológicos, aplicação jurídica justa que atenda ambas as partes. Além da Pfizer, com qual o governo brasileiro continua em negociação, outros laboratórios já estão em fase avançada de negociação com o Brasil, dentro dos princípios e normas estabelecidas. Merece destaque o fato de que, além dos aspectos já citados, é a única vacina que precisa ser armazenada e transportada entre 70 graus Celsius e 80 graus Celsius, prevendo um intervalo de 3 semanas entre a primeira e a segunda dose. Além disso, o laboratório não disponibiliza diluente para cada dose, que ficaria ao cargo do comprador. Embora o laboratório tenha criado uma solução para a conservação das doses durante o transporte, uma caixa de isopor revestida por um papelão não impermeável que nos foi apresentada ao final de novembro, naquela oportunidade, com informações de conservação por 15 dias, tem oferecido fazer a logística desde a chegada dos Estados Unidos até o ponto designado pelo Ministério da Saúde, junto às CONAS e CONASIMs da Pfizer, não se responsabilizaria pela substituição do refil de gelo seco, que deverá ser reposto a cada 5 dias. Informaram que a conservação seria de 30 dias no mês de dezembro. Nos contatos de agosto, setembro e outubro, não havia ainda nos sido apresentada alternativa na caixa térmica. Além disso, a Pfizer ainda não apresentou sequer minuto do seu contrato, conforme solicitando em oportunidades anteriores, em particular na reunião ocorrida na manhã às 19 de janeiro. Tampouco tem uma data de previsão do protocolo da solicitação de autorização para uso emergencial ou mesmo registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. O fim do auxílio é o caos na saúde, rompe a inércia da opinião pública com Bolsonaro, diz o Datafolha. Antes, a tensão entre a injeção de recursos na economia, a curva da Covid-19 se anulava em espécie de cabo de guerra. O fim do auxílio emergencial pago pelo governo ao longo de 2020, combinado ao descontrole da pandemia do novo coronavírus no início deste ano, despertou a opinião pública brasileira dos estados de inércia, em que se apresentava até o último de dezembro. Há pouco mais de um mês, a estabilidade nas taxas de aprovação do governo Jair Bolsonaro em suas melhores marcas era provocada pela tensão entre duas forças, que se anulavam, uma espécie de cabo de guerra entre a injeção de recursos na economia, especialmente pelo pagamento do benefício federal, e a curva da contaminação e morte da Covid-19, que na ocasião já
indicava a tendência crescente. Agora, com a interrupção do benefício, recrudescimento da pandemia, a reprovação ao presidente aumenta 8 pontos percentuais, enquanto a avaliação positiva cai de 6 dos presidentes eleitos pelo voto direto. Em primeiro mandato, Bolsonaro continua com desempenho superior apenas ao de Fernando Collor, meses antes de seu impeachment. O peso de variável economia na piora da popularidade do presidente ficava evidente quando se observava o cruzamento dos dados em pouco mais de 40 dias com o fim do auxílio. A aprovação de Bolsonaro cresceu 10 pontos percentuais entre os que recebiam benefício. No grupo dos que não solicitaram dinheiro também houve piora nos índices de avaliação do governo, mas em menor proporção diferença entre os dois estratos. Na avaliação negativa de Bolsonaro cai pela metade e praticamente deixa de existir na aprovação. O fenômeno fica ainda mais claro ao se verificar resultados por renda do sexo entre os que recebem até 2 salários mínimos. A popularidade de Bolsonaro, que chegou a ascender 15 pontos percentuais durante o pagamento do auxílio, cai agora 8 pontos em pouco mais de um mês. A reprovação ao presidente, que nesse extrato chegou a cair 17 pontos percentuais no segundo semestre de 2020, subiu agora para 13 pontos. Entre as mulheres, segmento que mais pediu recebeu o benefício, Bolsonaro tinha conseguido diminuir sua história e rejeição de 12 pontos percentuais de junho e dezembro. Agora ela volta a crescer 10 pontos. Combinando-se duas variáveis, extrato feminino de menor renda, onde se nota a maior queda de popularidade do presidente nos últimos meses. O segmento masculino volta-se com larga vantagem ao fiador majoritário do governo, entre os que consideram Bolsonaro ótimo ou bom, 57%. São homens, entre os que classificam como ruim ou péssimo, proporção que inverte 59%, são do sexo feminino. A mesma tendência se verificar no Nordeste, região onde o auxílio fez a reprovação do Bolsonaro cair de 52% para 34% no segundo semestre do ano passado. Agora ele volta a subir para 43%. Como recursos reduzidos na economia, a força da segunda onda da pandemia não encontra resistência na outra ponta da corda desse cabo de guerra. Apesar da maior parte dos brasileiros não considerar o presidente como principal responsável pelas mortes provocadas pela doença, há também alta correlação da crescente impopularidade do seu governo com o combate à Covid-19. Neste quesito, seu desempenho piorou para patamares próximos aos de momentos críticos da pandemia entre julho e agosto do ano passado, quando o número de mortes diárias batia recordes. A repercussão do colapso do sistema da saúde em Manaus se reflete no aumento das taxas de ruim ou péssimo que Bolsonaro apresenta na gestão da crise entre os que vivem nas regiões norte e centro-oeste. Quanto à atuação do Ministério da Saúde, esse crescimento também significativo na população local, diferente da estabilidade verificada no total da amostra. A percepção de descontrole junto à população, reforçada pelo imbróglio na aquisição de vacinas, deixou o presidente isolado em posição delicada frente ao governador de São Paulo, João Doria, PSDB, que soube capitalizar politicamente o episódio. Mas com tantos resultados negativos, o apoio do impeachment ou renúncia de Bolsonaro só não alcança a maioria por conta dos que julgam um presidente regular. A força ao tomar partido em escalas dicotômicas a favor ou contra. A maior parte do extrato de posição, no contrário ao impeachment, renuncia um segmento com perfil sociodemográfico próximo à medida
da população tão fiel ao presidente, mas onde a metade ainda acredita em sua capacidade de governar o país. O sucesso ou fracasso na campanha de imunização pode ser determinante tanto para reforçar essa tendência como para invertê-la. Esses tratam mais do que os valorizados postam na vacina como vetor para a retomada econômica e estratégia que o governo minou ao promover o cabo de guerra entre as suas esferas com folhas expressas. A crise derruba a popularidade de Bolsonaro. Em meio ao agravamento da crise de gestão da pandemia da Covid-19, a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro inverteu a curva e voltou a superar sua aprovação. Segundo o Datafolha, o presidente avaliado como ruim ou péssimo por 40% da população, antes 32%, que assim o considerava na rodada anterior da pesquisa no começo de dezembro. Já quem acha o presidente ótimo ou bom passou de 37% para 31% no novo levantamento feito nos dias 20 e 21 de janeiro, e a maior queda nominal da aprovação de Bolsonaro desde o começo de seu governo. Avaliam Bolsonaro regular 26% contra 29%. Anteriormente, a sua inserção dentro da margem de erro que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu por telefone devido às restrições sanitárias da pandemia de 2.030 pessoas de todo o Brasil. Se no levantamento de 8 e 10 de dezembro Bolsonaro mantinha o melhor nível de avaliação até aqui de seu mandato de 37%, agora ele se aproxima no seu pior retrato de popularidade registrado em junho de 2020, quando 44% rejeitavam antes que 32% que aprovavam. A melhoria do segundo semestre, cortesia da acomodação após a turbulência institucional do auxílio emergencial aos mais carentes na crise políticos para o Nordeste, foi balada de dezembro para cá. Concorreram para isso o recrudescimento da pandemia, que viu subir o número de casos e mortes no país. Tudo aguda a crise da falta de oxigênio em Manaus, as sucessivas atrapalhadas para tentar começar a vacinação no país ou fim do auxílio de 31 de dezembro. Como feito, as pessoas que têm medo de pegar o novo coronavírus estão entre os que mais rejeitam o presidente. Entre aquele que tem muito medo de pegar o SARS-CoV-2, a rejeição de Bolsonaro subiu de 41% no dezembro para 51%. Agora a aprovação caiu de 27% para 20%. Entre quem tem um pouco de medo de infectar, se a rejeição subiu de 30% para 37%, enquanto a aprovação auxiliou de 36% para 33%. No grupo dos que dizem que ter medo próximo de retórica bolsonarista sobre a pandemia, os dados são estáveis e previsíveis. De 21% rejeitam, era de 18%, e 55% aprovam, era 53%. Bolsonaro segue assim sendo o presidente com pior avaliação para o estágio atual de seu governo, considerado aqui apenas os eleitos para o primeiro mandato depois de 1989. Em situação pior que ele, só Fernando Collor, do PRN, que no seu segundo ano de governo, em 1992, tinha rejeição de 48%, anti-aprovação de 15%, só que então o presidente já estava acusado pelas denúncias que levaram ao seu processo do impeachment, renunciou no fim daquele ano. Neste ponto do mandato de saem melhor Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 47% de aprovação, de 12% de aprovação, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 45% e 13%, Dilma Rousseff, do PT, 62% e 7%. A gestão de Bolsonaro na crise atraiu diversas críticas. Metade dos brasileiros considera que ele não tem capacidade para governar o número
oscilou de 52% para 50% de dezembro para cá, já que V capaz também ficou estável de 45% para 46%. Bolsonaro segue sendo um presidente inconfiável para metade dos brasileiros, segundo o Datafolha. Nunca confia em sua palavra, de 41%, era de 37%. Antes dos entrevistados, enquanto 38% fazem às vezes eram 39% e 19% sempre eram de 21%. Nos cortes geográficos da pesquisa, o impacto potencial do fim de auxílio emergencial da crise de Manaus se fazem evidentes entre moradores no Nordeste, região com histórico de dependência do assistencialismo federal, antiga fortaleza do péssimo rejeição ao presidente voltou a subir, passando de 34% para 43%, o maior nível até aqui havia sido registrado em junho de 2020, com 52% de ruim péssimo. Nordestino responde por 28% da amostra do Datafolha. Já a maior tombo de aprovação do presidente ocorreu no norte, onde fica Manaus, no centro-oeste. Até então, um reduto bolsonarista, seu índice de ótimo bom caiu de 47% em dezembro para 36%. Agora, as duas regiões somam de 16% da população nesta pesquisa. No populoso de 42% da amostra, Sudeste, Bolsonaro amarga 44% da rejeição, de 10 pontos, mais do que no do Sul, de 14% da amostra. Atualmente, uma região mais favorável ao presidente, ele tem pior avaliação entre pretos e 48% moradores de regiões metropolitanas de 45%. Bolsonaro mais rejeitado entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, de 52%, concurso superior de 50%, mulheres jovens de 16 e 24 anos, 46%, e os mais ricos instruídos são os que menos confiam no presidente. A eles se unem os jovens na pior avaliação de sua capacidade de governar. O presidente segue com melhor aprovação de 37% entre homens e pessoas de 45 a 59 anos, que também são quem mais confia no que ele diz. Os mais ricos podem ser os quais mais rejeitam o mandatário máximo, mas também só aprovam mais do que a média de 36%. No grupo dos evangélicos, 27% da população pesquisada próximo de Bolsonaro presidente tem 40% de ótimo ou bom. Já os católicos, 82% da amostra, são menos entusiastas, com 28% de aprovação. Por fim, o empresário segue sendo o grupo profissional mais fiel ao presidente, entre quem se classificam-se Bolsonaro tem 50% de aprovação e 35% de sempre confia, 58% de crença de sua capacidade. Já funcionários públicos, um grupo de Bolsonaro tenta agradar na retórica sempre que possível, são os que mais se rejeitam, 55%, menos confiam em sua palavra, 56%, não acreditam nele, mas consideram incapaz, de 65%, Igor Gilow, Folha Expresso.